Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e abrindo mais uma semana aqui nos nossos programas do canal do Observatório da TV no YouTube, segunda-feira, dia de In Memoriam. E antes de nós começarmos aqui com o nosso programa de hoje, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva no nosso canal se não tiver feito isso ainda, ative as notificações para que assim que nós publicarmos aqui conteúdos novos, você seja notificado, seja avisado, e também acompanhe os conteúdos do Grupo Observatório na plataforma digital de áudio da sua preferência. Nesta semana, o nosso homenageado aqui no In Memoriam é um ator que faleceu já há quase 18 anos. Em 26 de maio de 2003, ele tinha 65, faltava menos de um mês para ele completar 66 anos de idade, já que ele nasceu em junho de 1937, no dia 11, salvo engano meu. Eu falo de Carlos Eduardo Dolabella, que relembramos nesta semana também aproveitando que ele está no ar, no Globoplay, para você acompanhar se você é assinante, como Neco Pedreira, um dos personagens célebres da carreira dele na televisão, Neco Pedreira, da novela O Bem Amado, de Dias Gomes, que no último dia 15 de fevereiro foi incorporada aí ao catálogo do Globoplay. Até o momento é a produção mais antiga que nós podemos assistir por lá, nossa primeira novela em cores, Enfim, Neco Pedreira é um jornalista que tem muito talento, poderia vir a fazer sucesso como repórter e escritor se ele fosse para um grande centro, como Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas ele vivia numa terra provinciana, ali, Sucupira, na Bahia, o reduto político de um grande mau caráter, que é o coronel Odorico Paraguaçu, personagem do Paulo Gracindo. E o Neco Pedreira padece de ter um jornal chamado A Trombeta, que embora denunciasse falcatruas e o mau caráter do Odorico, o jornal ele tinha poucos leitores, porque uma terra de gente analfabeta e ou pobre, Então, digamos assim que ele talvez até desperdiçasse o seu talento ali editando A Trombeta em Sucupira. E tinha envolvimentos românticos com duas jovens muito disputadas, muito cortejadas na cidade. A filha do Odorico, a Thelma, que era a Sandra Breia, e também a funcionária dos Correios e neta da delegada, a Anita Medrado, papel da Dilma Lois. Carlos Eduardo Dolabella, antes de ser ator, ele se formou na Suíça, vejam só, em relações públicas. Ele falava 5 idiomas, seu nome completo, Carlos Eduardo Bolsas Dolabella, e trabalhou em empresas da família, empresas do avô, mas resolveu seguir a inclinação que ele tinha, que era de ser artista, de ser ator. Participou de teatro amador, no começo dos anos 60, e profissionalizou-se ainda dos anos 60. Em 1965, ele fez a sua primeira novela na TV Rio, chamada Coração, e também fez o seu primeiro espetáculo teatral como ator profissional ao lado de Túnia Carreiro, A Dama do Maxims, que é uma peça de Feydeau. Outras peças importantes que Carlos Eduardo Dolabella fez com grande sucesso nos palcos, foram O Jardim das Cerejeiras, de Anton Chekhov, também Perdoa-me por Me Traíres, de Nelson Rodrigues, e Viva Sem Medo de Seus Fantasmas, que ele fez com a sua esposa, por algum tempo, Pepita Rodrigues, que é mãe de Dado Dolabella, um dos seus filhos e o mais famoso deles, porque é artista como os pais. Se não fosse ator, como ele queria muito ser artista, gostava muito de música, e Carlos Eduardo Dolabella por pouco também não fez como o filho e foi se dedicar à carreira musical, cantando, enfim. Pouco depois de Coração, ele fez uma novela na TV Tupi, O Amor Tem Cara de Mulher, que era um grande sucesso em outros países, tinha várias versões em países latinos. Na Argentina, se eu não me engano, durou mais de 700 capítulos. E por aqui não durou tanto tempo assim, mas reuniu um bom elenco na TV Tupi, Vida Alves, Cleide Diácones, Eva Vilma, Dina Sfati, Ademir Rocha, enfim, E depois estreou na TV Globo e participou de algumas novelas ainda nos anos 60, como A Rainha Louca e Rosa Rebelde, A Rainha Louca
Ele fazia o índio olho cinzento, né? Nesse final dos anos 60 e para a década de 70 fez uma sucessão de novelas de Jeanette Claire, né? Rosa Rebelde já foi uma. Depois ele participou das seguintes: Véu de Noiva, Irmãos Coragem, no papel do delegado Diogo Falcão, né? Que estava ali às ordens do coronel Pedro Barros, que era Gilberto Martinho. Foi o Cesário, muito ambicioso, em O Homem que Deve Morrer, e foi o Caio Márcio Vilhena, o filho do Aristides, que era o Gilberto Martinho, né? Na primeira versão de Selva de Pedra, em 1972, o primo que perdia a noiva, a Fernanda, né, para a Dinesfati, para o primo pobre, né, o Cristiano, que era o Francisco Coco. Depois ele veio aí como Neco Pedreira em O Bem Amado, foi o Marcito Camará em O Espigão, participou também de Bravo, de Espelho Mágico, um jornalista ligado ao mundo das celebridades, fez uma participação especial em Saramandaia, outra em Pai Herói, participou também de Sinal de Alerta como Chico de Biriçá, que queria dirigir com Rudi Carvalho, o Jardel Filho, um filme sobre o grande industrial Tião Borges, Paulo Gracindo. E participou também de Água Viva, de Louco Amor, né, novelas do Gilberto Braga, na primeira metade dos anos 80, e foi o Bruno, o viúvo de cabeça dura, do Amor com Amor se Paga, de Ivani Ribeiro, em 1984. Em meados dos anos 80, Carlos Eduardo Dolabella trocou temporariamente a TV Globo pela TV Manchete e foi para lá fazer um programa de jogos, um game show, um programa de auditório, que era o Alô Pepa, Alô Dola. Né? Ele foi com Pepita, sua esposa. E depois voltou a atuar em novelas da TV Globo e também em minisséries. Né? Foi um dos atores de destaque da novela Hipertensão, no papel de Marcos. Viveu o fazendeiro Tião Gadelha em O Pagador de Promessas, mais um encontro com Dias Gomes, né? E aí deu mais uma escapadinha entre os anos 80 e 90 para a TV Manchete, onde participou de Cananga do Japão e de Unitários, que a TV Manchete fazia nessa época e tinha equivalentes na TV Globo com o nome, por exemplo, de Casos Especiais, né? Histórias Extraordinárias, O Jogo do Bicho, por exemplo, é um dos episódios que contaram com Dolabella no elenco. Depois ele voltou a aparecer em outras produções da TV Globo, entre as quais minisséries, Incidente em Antares, Engraçadinha, fez uma versão de Engraçadinha, que é um romance do Nelson Rodrigues, também para o cinema, Engraçadinha Depois dos 30, um filme dirigido por J.B. Tanco, né? E ainda nos anos 90 deu mais uma puladinha da Globo para a Bandeirantes, né? Aliás, para a TV Plus, né? Que exibia uma produção independente ali do Ricardo Linhares, chamada O Campeão, que ele fez junto com Paulo Goulart, Bete Goulart, Licurgo Spínola e Marília Pera, entre outros, né? Depois disso, o ator participou na TV Globo, daqueles que viriam a ser os seus últimos trabalhos na carreira, né? Porque ele, infelizmente, no final da vida começou a padecer muito da saúde, né? Descobriu que era diabético, teve um infarte, foi vitimado por uma falência múltipla de órgãos, né? Em 2003. Mas, nesses últimos anos da vida, ele fez o Arnaldo Mota, o Tigrão, de Por Amor, né? Uma novela do Manuel Carlos, e também participou de A Muralha, no ano 2000, participou de Labirinto, um pouquinho antes, em 98, participou de Porto dos Milagres, em 2001, né? Que veio a ser o seu último trabalho na televisão, além, nesse meio tempo aí, em 99, mais uma participação bastante especial na novela Força de um Desejo, que é uma grande novela, né? Do Gilberto Braga, do Alcides Nogueira, também com Sérgio Marques, as irmãs Garcia, Lilian e Eliane, né? E também a Marília Garcia estava ali com elas, enfim, né? Carlos Eduardo Dolabella é um ator que marca uma fase da teledramaturgia muito rica, muito produtiva, de atores bastante característicos que fizeram história e deixam a sua marca, fazem falta, não é? Então, os mais novos talvez conheçam o Dolabella pai, né, de Por Amor e outras novelas assim mais recentes, né, principalmente quem assiste ao canal Viva e não é tão afeito às apresentações desses últimos trabalhos dele quando inéditos, né. Eu vi alguns, né, dentro aí dos meus 30 e tantos anos, mas muitos eu não vi quando apresentados originalmente e também aproveito as oportunidades para conhecer a carreira de grandes atores como este, Carlos Eduardo Dolabella,
a nossa saudade e o relembramos neste In Memoriam desta semana. Assista o Bem Amado no Globoplay. E até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Já espero por vocês, agradeço pela audiência e um grande abraço. Até lá!